E com fé, então, a leitura da palavra de Deus. Assim diz o Senhor: Irmãos e pais, escutem agora o que eu tenho a dizer em minha defesa. Quando ouviram que Paulo lhes falava em língua hebraica, fizeram mais silêncio ainda. Paulo continuou: Eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas fui criado nessa cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo o rigor da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como também vocês o são no dia de hoje. Persegui este caminho até a morte, prendendo homens e mulheres e lançando-os na cadeia. Disto são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Deles eu recebi cartas para os irmãos judeus de Damasco, e fui até lá para trazer amarrados a Jerusalém os que também lá estivessem, para serem punidos. Ora, aconteceu que enquanto eu viajava, já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente uma grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Perguntei: Senhor, quem é você? Ao que me respondeu: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceber o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei: Senhor, o que devo fazer? E o Senhor me disse: Levanta-se, entre em Damasco, onde lhe dirão tudo o que você precisa fazer. Tendo ficado cego por causa da intensidade daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, chegando perto de mim, disse: Irmão Saulo, recupere a visão. Nessa mesma hora recuperei a visão e olhei para ele. Então ele disse: O Deus de nossos pais escolheu você de antemão para conhecer a vontade dele, ver o justo e ouvir a voz dele, porque você terá de ser testemunha diante de todos, anunciando as coisas que você tem visto e ouvido. E agora, o que está esperando? Levanta-se, receba o batismo e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Vamos orar mais uma vez? Senhor, assim como essa luz brilhou mais forte do que o sol ao meio-dia, eu peço nessa noite que a luz de Cristo brilhe mais forte que essas lâmpadas que estão aqui, iluminando todo o coração pelo poder da Tua Palavra, do Teu Espírito, em nome de Jesus, amém. Sabia que a cada manhã que você sai para trabalhar, sai de casa, um leque de oportunidades se abrem na sua vida? Amanhã talvez você pode sair os solteiros e conhecer talvez o amor da sua vida. Amanhã talvez você pode ter oportunidade de ter uma grande oportunidade de negócio. Amanhã você pode ter uma grande ideia que muda a sua vida. Mas amanhã também talvez pode acontecer alguma coisa ruim, assim como foi com Kaby Lame. Sabe quem é? Kaby Lame saiu um dia para trabalhar. Ele é senegalês e ele mora na Itália. E ele saiu para trabalhar e ele voltou desempregado, ele foi demitido. E daí ele, chegando em casa, ele teve a grande ideia. Ele passou a fazer vídeos de coisas complexas e ele resolvia de uma forma bem prática e simples. Ele terminava o vídeo como? Vocês lembram? Lembrou de quem é o Kaby Lame? Hoje ele é o maior TikToker do mundo, ele está milionário. Você que saiu de casa hoje, você saiu com a expectativa de que alguma coisa pudesse acontecer na sua vida? Como foi o seu dia hoje? Hoje algo pode acontecer. Talvez hoje, como aconteceu com Paulo, uma luz pode brilhar no seu coração e mudar toda a sua história. Porque foi assim que aconteceu com o apóstolo Paulo. Nós estamos falando aqui, essa narrativa, Paulo está narrando o acontecimento que mudou a sua história.
o apóstolo, missionário, pastor, teólogo. Ele escreveu, para você ter uma ideia, 13 livros do Novo Testamento. Mas antes, Paulo não era um homem de Deus. Antes ele era um homem mau, como ele mesmo escreveu em Efésios, um homem morto em delitos e pecados, um homem que seguia o príncipe deste mundo, que fazia os desejos da sua carne. Paulo era assim, mas teve um mas na história de Paulo. Como ele escreveu em Efésios 2, capítulo 2, versículo 4 e 5, ele fala: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Teve um mas na história de Paulo. Certo dia, ele saiu de casa para viajar. Não sei se vocês perceberam na leitura, ele estava indo de Jerusalém para Damasco. O seu objetivo, ele tinha um plano, era de maltratar os cristãos. Esse era o plano dele, de ir para Damasco. Mas quase chegando em Damasco, a Bíblia fala nesse relato que ele teve um encontro transformador, que ele nunca mais foi o mesmo. Paulo, ou Saulo, que é o seu nome de judeu, ele teve um encontro com Jesus. E aqui no texto que nós lemos, Paulo está aqui na sua defesa. Ele tinha acabado de ser preso e ele era acusado de perverter a religião judaica. Ele era acusado de pregar contra a lei de Moisés, e ele está num tribunal em Jerusalém, acusado, e ele está falando da sua defesa. Então ele conta um resumo daquele dia. Ele está aqui resumindo aquele dia que a sua história foi transformada. Então vai dizer, meus irmãos, que Paulo ele pede oportunidade no versículo 1 e 2. Ele pede para falar, e diz que ele fala em língua hebraica, e ele diz que ele começa a falar agora em sua defesa. Então Paulo aqui ele vai apresentar o seu passado, o que aconteceu com ele e como esse encontro foi transformador na vida dele. Ele começa a falar do seu passado, do versículo 3 a 5. E ele começa a relatar que ele foi muito bem educado no maior centro religioso do país, Jerusalém. Ele era um judeu, foi muito bem educado, ético. Digamos que ele fez a melhor faculdade da época em Harvard, ou na USP, ou na UFO. Muito bem educado. Ele vai dizer que ele era tão ético, que ele era tão fiel à lei de Deus. Ele era zeloso na sua religião judaica. E veja que a religião era correta, era uma religião de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a lei de Moisés. Ele tinha a religião correta. Vai dizer inclusive que ele teve um dos grandes mestres da época, Gamaliel, ou seja, ele aprendeu com um doutor em teologia. Mas vai dizer, meus irmãos, que ele perseguiu o caminho. Vai dizer que a sua religião, a sua ética, a sua boa educação, tudo o que ele fazia não foi capaz de abrir os seus olhos espirituais e não foi capaz de mudar o seu coração. Tudo que ele tinha de bom não foi capaz de abrir os seus olhos para a verdadeira espiritualidade e não foi capaz de mudar o coração de Paulo. Então diz que ele perseguia os cristãos. Ele fazia o que era errado pensando estar fazendo o que é certo. E ele era tão zeloso que diz, meus irmãos, que ele perseguiu a igreja. Ou seja, as suas atitudes, as atitudes de Paulo mostram o que estava no coração dele. Não sei se você sabe, a Bíblia fala que o nosso coração ele é mau, ele é enganoso e ele é corrupto. Então não é algo externo que suja o nosso coração. As nossas atitudes erradas que nós fazemos pensando que estão certas, elas vêm do nosso coração sujo. Eu lembro da gente evangelizar as crianças, a gente fala assim: olha, se você pecar, seu coraçãozinho vai ficar sujo. Está errado. A criança peca porque o coração dela é sujo. Então perceba que toda religião, toda educação, todas as boas obras, todo o zelo dele com a lei de Deus não foi capaz de mudar o coração de Paulo. Então ele fazia o que era errado, pensando estar fazendo o que é certo. Diz que Paulo perseguiu os do caminho. Diz que ele perseguiu os irmãos em Cristo até a morte.
Diz que ele prendia homens e mulheres. Diz que ele tinha ido a Damasco, inclusive, que o objetivo dessa viagem dele era trazer irmãos amarrados para serem punidos, sofrerem em Jerusalém. Paulo era um homem mau. Mas eu que pergunto para você e para mim, qual era o crime do povo do caminho? Os cristãos, eles eram conhecidos como do caminho, porque eles achavam que aquilo lá era uma nova seita, que pervertia o judaísmo. Qual era o crime do povo do caminho? Adorar a Deus verdadeiro e declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Fazer isso hoje aqui nessa igreja, adorar a Deus, declarar que Jesus é o Senhor, não nos custa nada, não é verdade? A gente apenas saiu de casa, mas para os cristãos do primeiro século e para cristãos em várias partes do mundo hoje, custa tudo. Como aqui os cristãos eram presos, eram machucados, inclusive mortos por causa da sua fé. Paulo era um dos líderes da perseguição. Portanto, eu já aplico para nós até aqui, você que está me ouvindo, aqui na frente, aí atrás, que a sua religião, mesmo que ela seja a religião correta, a religião evangélica, que seja a religião bíblica, assim como o judaísmo era a religião bíblica do Velho Testamento, a sua religião, a sua boa conduta, a sua boa educação não é capaz de mudar o seu coração e de abrir os seus olhos espirituais. Não é capaz. Você pode ser uma pessoa ética, uma pessoa boa, que pratica boas obras, que tem uma boa educação, mas isso não é capaz de transformar o seu coração e abrir os seus olhos espirituais. Inclusive, talvez, como Paulo, as suas atitudes são más e você pensa que pratica boas obras, mas perante Deus elas não são boas. Por isso, nós precisamos hoje ouvir que há uma esperança. E essa esperança, que Deus pode ter marcado um encontro com você essa noite, e assim como Ele marcou com Paulo. Então eu quero falar agora desse encontro transformador. Como eu falei, Paulo estava a caminho de Damasco, e nós vemos, meus irmãos, que esse encontro foi marcado pelo próprio Deus. Acompanhe comigo o versículo 14. Então ele disse: o Deus de nossos pais escolheu você de antemão para conhecer a vontade dEle, ver o justo e ouvir a voz dEle. Paulo nunca quis Cristo, Paulo nunca desejou Cristo, mas Cristo desejou Paulo. Eu vejo a história do apóstolo Paulo e eu vejo a minha história, e já contei aqui para os irmãos. Eu nunca quis Jesus, eu nunca quis servir a Deus, mas Ele me escolheu, e Ele escolheu ter um encontro marcado comigo, assim como o versículo 14, Ananias que encontrou Paulo está falando, Ele escolheu você de antemão. Paulo era um eleito de Deus, ele não queria Deus, mas Deus queria ele, e diz que ele foi escolhido para conhecer a vontade de Deus, ele foi escolhido para ver o justo, e ele foi escolhido para ouvir a voz de Jesus. Como isso vai fazer a diferença na nossa vida? Perceba que a vontade de Deus não é algo que a gente descobre. Já viu isso? Alguém já perguntou? Eu que sou pastor, as pessoas perguntam, pastor, eu queria descobrir a vontade de Deus para a minha vida. A vontade de Deus, a Bíblia nos fala aqui, que é Ele que se revela para nós, Ele é que mostra a sua vontade para nós. Nós temos que estar abertos, com o coração aberto para ouvir a voz de Deus e saber a sua vontade dEle para a nossa vida. Então diz que Paulo foi escolhido para conhecer a vontade de Deus. E nós vamos conhecer a vontade de Deus à medida que nós ouvimos a voz de Jesus. O próprio Jesus disse: as minhas ovelhas ouvirão a minha voz e elas vão me seguir. E como que nós ouvimos a voz de Jesus? Nós ouvimos a voz de Jesus pela palavra, pela escritura, pela Bíblia lida, explicada e aplicada para nós. A voz de Jesus está sendo falada aqui hoje. E ao ouvir a voz de Jesus, nós devemos agir como esses cristãos, os apóstolos do primeiro século. Um outro apóstolo de Jesus, chamado Mateus, ele era um coletor de impostos, um publicano, e diz a Bíblia em Lucas 5:28 que quando Jesus chama ele estava na coletoria,
estava trabalhando, ele era uma espécie de funcionário público, tinha sua vida resolvida. Diz que ele se levantou e, deixando tudo, seguiu Jesus. Quando a gente ouve essa voz doce de Jesus, o bom pastor, chamando nós, as suas ovelhas, o nosso dever deve ser o mesmo: deixar tudo e seguir Jesus, porque Ele inclusive é melhor do que a própria vida, como fala Salmos 63, 3. O salmista diz: porque a tua graça é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te louvam. A voz de Jesus, ela foi confrontadora aqui para Paulo, e ela sempre vai ser confrontadora para nós a princípio. Jesus aparece para ele e fala o quê? Por que você me persegue? Por que você me persegue? Mas espera aí, Paulo ele não perseguia a igreja? Perceba a identificação de Cristo com o seu corpo, a identificação do noivo com a noiva. Fazer mal à igreja é fazer mal para o cabeça, o dono da igreja. Então Paulo fala, Jesus fala, você está me perseguindo. Jesus confronta ele. A voz de Jesus, na maioria das vezes, vai ser confrontadora para nós. E nós achamos que ela sempre vai ser doce e meiga, não é verdade? A gente espera que a voz de Jesus sempre vai ser doce e meiga, mas isso não é assim com Paulo, não é assim com as pessoas que conheceram a Deus pela Bíblia. O verdadeiro Jesus, não aquele Jesus do Netflix, do The Chosen, ou o Jesus dos presépios, o Jesus bíblico, ele sempre vai confrontar o nosso pecado, ele sempre vai confrontar a idolatria do nosso coração, ele sempre vai confrontar os nossos erros. A voz dele é dura, ele fala: Paulo, por que você me persegue? Porque Paulo perseguia a igreja. Cuidado ao falar mal da igreja. Falar mal da igreja é falar mal do dono da igreja. Há uma identificação total de Jesus com o seu povo. Mas diz que Deus escolheu ele, como nós vimos no versículo 14, para ver o justo. É importante explicar isso. Jesus é o justo. Isso significa que ele é o Filho de Deus. Filho de Deus que se encarnou. Ele sendo o justo significa que ele é o único homem sem pecado. Ele sendo justo significa que é aquele que nos justifica. Jesus é o justo. E o Senhor se apresenta para Paulo. Paulo não conhece Jesus ainda. Talvez você que está aqui ouvindo pela primeira vez, talvez você não conhece Jesus ainda. E Jesus fala: eu sou o Jesus, o Nazareno. Nesse momento algo glorioso aconteceu, que diz que junto com ele uma grande luz brilhou. E o que me chamou a atenção, que essa luz, ela brilhou no sol do meio-dia. Sabe o sol a pino, desses dias de calor que está fazendo agora? E a luz de Jesus, ela brilha mais forte do que o sol ao meio-dia. Por quê? Porque Jesus é a luz do mundo. Ele disse em João capítulo 8, versículo 12, ele fala: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então brilhou a luz naquele momento, iluminando as trevas do apóstolo Paulo, iluminando as trevas do coração dele. Ele viu aquela luz. E no versículo 9, meus irmãos, é interessante que fala que os que estavam com Paulo, eles viram a luz, contudo, eles não perceberam a voz. Veja que interessante, o risco de Deus está falando, o risco de você perceber uma luz, perceber que há algo acontecendo no nosso meio, mas você não estar atento à pregação, atento à voz de Jesus, e Jesus está falando, Jesus está iluminando, mas você não percebe a sua voz. Veja que a luz é vista por todos, mas apenas Paulo percebe o sentido da voz de Jesus. Cuidado, para Deus não está falando aqui, e você está perdendo o que Deus está falando aqui essa noite. Mas diz que Paulo ouviu, e agora Paulo nunca mais caminhou em trevas.
Ou melhor, ele nunca mais caminhou nas trevas, porque ele viu a luz do mundo. E agora uma nova direção é dada para a vida de Paulo. Esse encontro foi transformador, que Paulo nunca mais foi o mesmo, porque ele era um perseguidor da igreja. Agora ele passa, quando você estuda a história, a ser perseguido por causa da igreja. Paulo nunca mais foi o mesmo. Mas é interessante que diz que ele ficou sem ver, por causa daquela grande luminosidade, a sua visão foi afetada. E Deus enviou um homem chamado Ananias para falar com ele. Veja o versículo 12. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, chegando perto de mim, disse: irmão Saulo, recupere a visão. Nessa mesma hora recuperei a visão e olhei para ele. Interessante que Deus, ele envia alguém agora para ajudar Paulo a dar a direção para ele. Esse homem chamado Ananias diz que ele era piedoso conforme a lei, ou seja, um cristão maduro. Um cristão só vai ser maduro se ele ser piedoso de acordo com a lei de Deus. Seria alguém que vai caminhar com a gente para nos ensinar a caminhar com Cristo. Hoje nós vamos receber algumas pessoas aqui por meio do batismo, e eles vão precisar de Ananias, cristãos maduros, presbíteros e diáconos, que vão ajudá-los a caminhar com Cristo. E diz que Ananias fala para ele recuperar a visão. Interessante que Paulo ele fica cego ao ver a luz, e agora, ao ser direcionado por Ananias, ele recupera a visão, simbolizando a cegueira espiritual de Paulo. Ele recupera a visão, e agora essa nova visão é a visão segundo Cristo, é a nova cosmovisão que Deus vai dar para ele de acordo com a Bíblia. Porque quando nós caminhamos em trevas, nós não temos a cosmovisão de Deus. Mas quando nós temos esse encontro com Cristo, um Ananias precisa nos discipular, nos ensinar a caminhar com Cristo, para que agora a gente recupere a visão verdadeira, a visão bíblica da vida, a cosmovisão de Deus. Nós precisamos de um Ananias, precisamos ser discipulados, precisamos ser ensinados por alguém. Ninguém se torna maduro na fé caminhando sozinho. Vocês que vão ser recebidos hoje, vocês precisam continuar o seu discipulado, continuar aprendendo, continuar tendo seus Ananias que vão mostrando qual é a visão bíblica da vida para vocês. Mas parece que muitos não querem ser discipulados, parece que muitos não querem ser ensinados na verdade. Foi interessante que a gente fez um estudo bíblico aqui na quarta-feira, e daí, terminando o estudo, o Edson Júnior falou assim: posso falar? Eu falei: claro, pode falar. Ele: cadê todo mundo? Eu: por que, Edson? Esse estudo foi tão bom, Deus falou tanto comigo, eu aprendi tanto da palavra hoje. Cadê todo mundo que não está aqui? Às vezes eu fico pensando que as pessoas têm medo de conhecer a verdade e não querem ser discipulados, querem ser rasos na fé sempre, não querem aprofundar no seu conhecimento das Escrituras. Cadê todo mundo que não vem para os estudos? Pegar na mão dos Ananias e serem discipulados e crescerem. Não tenha medo, meus irmãos, da verdade libertadora. Se aprofunde na palavra, não seja um cristão raso que não conhece as Escrituras. Mas esse encontro foi tão marcante que Paulo ele passou a pregar, ensinar e escrever tudo o que aconteceu nesse grande dia. Tudo que Paulo pregou, tudo que Paulo ensinou, tudo que ele escreveu nas suas 13 cartas foi de acordo com esse encontro que ele teve. Em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 13 e 16, ele vai falar sobre esse encontro. 1 Timóteo 1, 13 e 16, ele fala o seguinte: a mim que no passado era blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, pois fiz isso na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal.
Mas com esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, que sou o principal pecador, Cristo Jesus pudesse mostrar a sua completa longanimidade e o serviço de modelo para todos que hão de crer nele para a vida eterna. Paulo está falando que aquilo que aconteceu para ele, um perseguidor, um blasfemo, um homem mau, transbordou a graça do Senhor Jesus Cristo. E daí agora, por aquilo que aconteceu nele, ele sendo um grande pecador, ele servisse de modelo para aqueles que vão crer também. Então depois desse encontro, Paulo nunca mais foi o mesmo. Tudo que ele pregou, tudo que ele ensinou, tudo que ele escreveu nas suas cartas, foi de acordo com a graça que ele recebeu de Deus nesse encontro. Assim, quando nós temos um encontro com Jesus, nós passamos a viver agora a partir desse encontro. Vocês estão entendendo? Quando a gente tem esse encontro com Jesus, agora a gente passa a viver, a escrever, a pregar a partir desse encontro transformador. Na vida dele foi assim. Mas, meus irmãos, há algo ainda indispensável que precisava acontecer. Paulo precisava se lavar. Ou seja, se alguém precisa se lavar é porque está sujo. Todo aquele que ouviu a voz de Jesus, que creu, ele precisa agora ser batizado. Interessante que em Atos 9, Paulo ele conta mais detalhes desse encontro que ele teve com Jesus. Aqui em Atos 22 ele está perante o tribunal se defendendo. Em Atos 9 ele diz que esse encontro com Ananias aconteceu dentro de uma casa. E lá em Atos 9 diz até o endereço da casa, é na rua direita, na casa de um homem chamado Judas, que era um nome comum na época, não aquele Judas que traiu Jesus. E daí diz que Ananias entra naquela casa, Paulo recupera a visão, diz que ele se levanta e ele foi batizado, e depois de ser batizado ele comeu. Ou seja, Paulo foi batizado numa casa, se levantou e comeu. Paulo não foi batizado por imersão, porque ele estava dentro de uma casa. Uma água foi jogada sobre ele. Como nós vimos aqui em Ezequiel 36, 25, que a promessa que Deus faria na nova aliança, que ele ia aspergir uma água pura sobre o seu povo, e essa água purificaria o seu povo de toda a sua imundícia, de toda a sua idolatria, uma água que seria aspergida. Então o batismo de Paulo não foi por imersão, ele estava dentro da casa de Judas. O batismo, que nós chamamos de sacramento. Há dois sacramentos na nova aliança: batismo e ceia. E é tão forte que o batismo e a ceia é um sinal que carrega o peso daquilo que ele significa. Porque o que lavou os pecados de Paulo, o que lavou os nossos pecados, na verdade é aquilo que significa. Por exemplo, a Bíblia diz que o que nos lava dos nossos pecados é o sangue de Jesus, em 1 João 7. Mas a Bíblia também, escrita pelo próprio apóstolo Paulo em Tito, capítulo 3, versículos 5 e 6, diz que o que nos lava é um lavar regenerador do Espírito Santo. Em Tito 3, 5 e 6 ele fala: ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente. Paulo retrata que espiritualmente o lavar de Deus é o Espírito Santo nos lava, derramando uma água sobre nós, e esse lavar do Espírito Santo, ele é regenerador, ou seja, o que nós vimos em Ezequiel 36, 26, dando um novo coração, e ele é renovador, dando agora fôlego de vida de Deus para aquele que é lavado pelo Espírito Santo. Então o batismo significa o lavar de Cristo, lavando os nossos pecados. O batismo significa o lavar do Espírito Santo, renovando e nos dando um novo coração para servir a Deus. Esse lavar espiritual, ele precisa ser selado com o lavar físico. A água, ela significa espiritualmente isso que o Espírito Santo, e isso que Jesus faz na vida de um pecador que se arrepende e crê nele. Portanto, a sua sorte hoje pode ser mudada de uma forma mais especial do que o Kaby Lane. Repito, a sua sorte pode ser mudada hoje de uma forma mais especial do que o Kaby Lane, que ficou milionário num dia que ele saiu de casa.
Hoje você pode ter um encontro transformador com Jesus. Eu pergunto, no que você confia para a sua salvação? Você confia na sua religião, mesmo evangélica ou católica? Você confia na sua ética? Você confia na sua boa educação? Você confia nas suas boas obras? A Bíblia vai falar que tudo isso, toda a nossa justiça, são trapos de imundícia. Trapos de imundícia são panos sujos de excremento. Excremento é tudo de sujo que sai do homem: fezes, urina, catarro, suor. A Bíblia fala que as nossas boas obras, as nossas justiças para a nossa salvação são pano sujo de excremento. No que você confia para a sua salvação? Eu quero te dizer hoje que você precisa do justo. Você precisa do justo para Ele te justificar, que é o Senhor Jesus Cristo. Você precisa do Espírito Santo para que Ele te lave e te dê essa regeneração. Você precisa dessa luz que brilha mais forte do que o sol do meio-dia, que é a luz do mundo. Ele precisa brilhar no seu coração. Eu estava vendo, ao ver dessa luz forte que brilha mais forte que o sol do meio-dia, que é Jesus, que ele viu Jesus, eu lembrei de uma música do Roberto Carlos, que ele gravou nos anos 90. E você fala assim, uma música secular, você vai falar no culto? João Calvino diz que a igreja é coluna e baluarte da verdade, mas toda a verdade de Deus encontrada na cultura, também é Deus se revelando para a cultura. E o Roberto Carlos, ele gravou uma música chamada Luz Divina, nos anos 90. E ele diz o seguinte: luz que me ilumina o caminho e que me ajuda a seguir, sol que brilha à noite a qualquer hora, me fazendo sorrir, claridade, fonte de luz que me acalma e seduz. Essa luz, quem lembra? Só pode ser Jesus. Raio duradouro que orienta o navegante perdido, força aos humildes, dos aflitos, paz aos arrependidos. Brilho das estrelas do universo, o seu olhar me conduz. Essa luz, é claro que é Jesus. Quero te convidar agora a dois tipos de orações. Talvez você não teve esse encontro transformador com Jesus. Ore agora, talvez essa luz iluminará as trevas do seu coração e esse encontro vai mudar a sua história e os seus propósitos agora para frente. Mas você que já teve esse encontro com Jesus e não quer se aprofundar na luz, não quer um Ananias te discipulando para você ser um homem ou mulher de Deus, talvez hoje é dia de você se posicionar. Que talvez você tenha a religião certa, que é a religião evangélica, que é bíblica, mas talvez mesmo tendo a religião certa, você ainda não teve um encontro transformador com Jesus. Vamos orar.